continuidade, na unidade 5, agora a aula 2, continuando a parte de vedação, né? Então, a gente estava falando de esquadrias, aí a gente entra num outro pacote, vamos dizer assim, né? Em alguns orçamentos a gente vai entender como esquadrias, enfim. Então, a gente está trabalhando com a parte de vedação ainda, vamos chamar de esquadrias. Então, você fez toda a aferição, você fez toda a checagem, você chegou a liberar toda aquela alvenaria, seja de bloco de concreto, seja de blocos estruturais de barro, né, de cerâmica, seja de blocos de vedação propriamente dito, em que vai ser chapiscado e rebocado, então vai ter uma argamassa em cima daquele material que, mesmo que tiver uma certa fissura nas peças, não vai ter problema. Se for aparente, eu tenho que ter peças inteiras e bonitas, né, aparentemente bem aceitas, tá? Então, agora a gente vem fazendo o fechamento das aberturas, né, dessa vedação. Então, as esquadrias. Então, o que é ou quais são as necessidades nossa como fiscal? E você, como residente técnico, vai estar acompanhando isso, né? Então, o primeiro modelo aqui, madeiras, né? Então, a gente se usa, na nossa região aqui, principalmente, pouco madeira. Tá? Não tem muito costume de esquadrias, principalmente janelas de madeira. Portas, sim, normal. Mas a gente não usa muito. Agora, vai depender muito do projeto. O que o projeto está especificando, tá? Teve uma época de nós construirmos em escolas indígenas, tá? E também casas em aldeias indígenas. Então, era tudo em madeira, né? E daí, cada etnia, inclusive, que foi uma coisa que eu achei até muito interessante no Estado, participei desses projetos à época, cada etnia tinha um respeito à sua etnia. Então, os prédios eram, vou chamar assim, modelo, entre aspas, né? Modelo Caigangue, modelo Tupi, modelo, quer dizer, então aquela etnia daquela aldeia indígena, ela era respeitada. Então, tinha todo um projeto específico para aquela etnia. Então, aí se usava praticamente tudo em madeira, tá? Então, vamos vir aqui para a nossa apresentação. Então, a questão do fechamento, né? O que eu preciso? Então, os quadrilhos de madeira merecem um tratamento muito próprio, né? Um tratamento adequado. Após a colocação dos batentes, no caso, e das esquadrias, caso a gente tenha janelas, né? Eu tenho que fazer um tratamento, tá? Antes mesmo da colocação dos batentes e dessas peças. Então, deve-se verificar esquadras, espessuras, acabamento final dessa peça, entre outros. Tá? E por que a gente fala antes? Porque, às vezes, a umidade da parede com relação à parte interna da alvenaria, da esquadria, eu posso ter um problema de comprometimento. Então, o certo é fazer todo o revestimento, uma pintura ou um tratamento. Tá? Então, em hipótese alguma, deverão ser feitos apliques ou retiradas em loco para que essa parte da esquadria se adeque à espessura, esquadro e alinhamento. Tá? Então, quando vem a peça de madeira vai ser colocada inteira, não ser desbastada. Tá? Então, a gente vê muito isso, né? O cara vem, faz um desbaste e acaba tirando a proteção. Importante verificar antes de colocar as folhas de portas, o alinhamento prumo das dobradiças, para evitar que a folha fique desalinhada e, em consequência, não feche bem e não pare em qualquer situação, né? Em qualquer posição. Tá? Se correr essa falha, deve-se corrigir a posição das dobradiças e nunca tentar corrigir as arestas da folha da porta ou da janela com plana. Vale salientar que as correções das madeiras dos batentes poderão acarretar falhas que levem à perda da peça e exigência da fiscalização pela troca do mesmo. Eu já pedi para trocar todas as portas de um hospital, porque as pessoas cortaram as molduras. Então, se você pegar essas portas chapeadas, é feita uma moldura, né, um quadro, e é feito um ensanduichamento, vamos dizer assim. E a empresa, ao invés de cortar os pedaços superior e inferior, cortou toda a parte superior e deixou sem batente, sem o quadro. Eu mandei arrancar tudo. Então, você como fiscal tem que controlar isso. Porque imagina, uma coisa que vai ficar solta ali, em poucos meses já está perdido. Tá? Então, pedi a troca de todas as portas. Foi em Jardim Alegre.
Itens relevantes da responsabilidade da fiscalização para esquadrias de madeira: a proteção das ferragens durante a execução de pintura, colocação das folhas da porta somente após a conclusão da execução dos pisos, tá? Os pisos finais, tá? E a definição dos mesmos, né? O funcionamento da serragem, perfeito assentamento e funcionamento das esquadrias, a localização, posição, dimensionamento, quantidade e sentido de abertura de acordo com o projeto e com os detalhes construtivos nele indicados. Então, se a porta é à esquerda, se a porta é à direita, se é uma porta de correr, é uma porta de abrir, então tem que verificar o projeto, tem que ser respeitado o projeto. Tá? Ah, mas não tem problema, não vai ter nada aqui. Não, mas está abrindo ao contrário. Tá? O projeto pede do outro lado. A qualidade dos materiais utilizados na fabricação das esquadrias, inclusive ferragens, satisfazendo as exigências contidas nas especificações técnicas. Então, a gente vê muitas vezes dobradiças com chapas mais finas, que a porta já começa a ficar pendente em virtude da falta de resistência, então não dá para aceitar. Então, aqui, né, a dobradiça do lado esquerdo ali superior, tá? Aqui à direita está colocando a fechadura, e ali embaixo uma plaina, o cara tirando um pedacinho, né? E muitas vezes está tirando todo o tratamento, tá? Então, isso o fiscal tem que ficar em cima para não deixar. Metálicas. Tem N modelos, né? De N tipologias. Tem de aço, tem de alumínio, tem, enfim, tá? E aqui, algumas vezes, as coberturas metálicas e algumas áreas, eles acabam entrando junto de esquadrias metálicas. Tá? Então, no orçamento, às vezes, a gente tem algumas coisas meio fora do padrão, tá? Então, prestem bastante atenção nos orçamentos também. As esquadrias metálicas deverão apresentar as seguintes características para que possam atender suas funções básicas de estanqueidade. Estanqueidade barra vedação, isolação aos ruídos, durabilidade, fácil manutenção, e antes da instalação devem ser aplicados produtos que promovam a proteção anticorrosiva. Tá? Então, antes de colocar o vidro, antes de manda pintar a primeira demão, toda ela, depois em colocar o vidro, tá? Para não ter qualquer dor de cabeça. Uma ou duas ou três demãos, né? Falei a primeira, mas tem que ser protegido. Então, a menos que sejam executadas em alumínio ou já possuem repelente eletrostática, você tem que tomar esse cuidado. Então, itens relevantes da responsabilidade da fiscalização para esquadrias metálicas: isenção de rebarbas ou saliências, a espessura das chapas conforme especificação técnica de projeto, o material a ser empregado verificando se é de boa qualidade, se não apresenta defeitos de fabricação ou falhas de laminação, a localização, posição, dimensionamento, quantidades e sentido de abertura de acordo com o projeto, com os detalhes construtivos nele indicados, o devido lixamento e tratamento das peças com tinta anticorrosiva antes de sua colocação, e a estanqueidade dos caixilhos e vidros, aplicando os testes com mangueiras e jatos d'água. A colocação das peças com perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Os testes individualizados após a conclusão dos serviços e todos os elementos móveis das esquadrias, tais como alavanca, báscula, que são aquelas basculantes, né? Trincos, rolamentos, fechaduras e todos os outros pontos. A solicitação dos ensaios especificados para verificação da camada de anodização em peças de alumínio, observando após a sua colocação se foram protegidos com a aplicação de vaselina industrial, verniz ou outros meios de proteção. Tá? Então, tem que controlar, tem que fiscalizar. A exigência de que os caixilhos de ferro, antes da colocação dos vidros, recebam a primeira demão de tinta de acabamento, que eu tinha comentado, tá? E a gente fecha por aqui. Só voltando na primeira, como que eu sei se essa peça, vou pegar uma veneziana qualquer aqui, a primeira veneziana lá em cima, ou na segunda linha, a última à direita, ou na terceira linha, a terceira, que é uma basculante, uma meio que máximo ar, como é que eu sei se essas peças são exatamente a espessura que estava definida em projeto? Então, a gente tinha uma certa dificuldade, a gente tem, aliás, né, uma certa dificuldade de saber, tá? Então, qual é a exigência? É uma marca X, tá? Então, você vai exigir que a fábrica
o fornecedor, né, o teu construtor, pegue o prospecto da fábrica, tá? E pegue um laudo da fábrica de qual é o peso que você vai ter na tua esquadria, tá? Pegando essa segunda linha, última direita, que ela tem inclusive uma gradinha ali, né? Dá para perceber que tem uma gradinha, tem 2 peças de correr com vidro, 2 peças de correr de veneziana. Então você vai mandar pesar, você vai ter o peso dela de fábrica, e você vai mandar pesar a hora que chegar, tá? Ou você mesmo põe no carro, leva numa balança e pesa, para ver se bate. Então, bateu o peso, 3,5 kg, 3,5 kg, porque às vezes a pessoa pode comprar de terceiros e colocar chapa mais fina. Então, a fábrica diz que essa peça é 3,5 kg, você chega, vai pesada 2,9 kg. Então, ele usou uma chapa mais fina. Tá? Então, não tem como a gente medir com paquímetro, porque ela está toda revestida, a gente não consegue medir. Mas manda pesar. Tá? Você faz isso, o cara já fala, nossa, esse fiscal aí vai me pegar, então não vou fazer gambiarra, não. Tá? E deixa vir 2, 3 cargas, né, uma obra grande que vai vir mais cargas, aí você pega outra, manda pesar de novo. Daí na segunda, terceira vez que você manda fazer isso, o cara já não vai te passar para trás. Tá? Então, dica de quem já pegou coisas erradas aí. Tá bom? Então é isso. Então, um grande abraço a todos. A gente finaliza aqui a unidade 5. Um grande abraço.